Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Teoria da Engenharia de Manutenção e vamos fazer uma introdução à TPM, que é a Total Productive Maintenance. É um assunto bastante extenso, né? A gente vai dar só uma pinceladinha nos principais conceitos dessa técnica. Hoje existe especialista em TPM, assim como existe especialista em Lean Manufacturing e por aí vai, né? Então, em Six Sigma, então o TPM é uma das ferramentas que exige estudo, é igual as teorias da qualidade, né? Existem pessoas que se qualificam mais para fazer as implantações, digamos assim, né, dessa filosofia de manutenção de qualidade, e TPM segue na mesma linha, né? Porque a TPM nada mais é do que as técnicas usadas para controle de produção, usadas para controle da manutenção, né? Então, se usa inclusive as mesmas ferramentas, né? Não todas, né? Mas o diagrama de Ishikawa, por exemplo, né? Da espinha de peixe, né? Também é utilizado em TPM, só que não com o objetivo de produção, mas com o objetivo de se identificar os problemas, né, de manutenção. Então, se a gente for pensar em termos de histórico, né, a manutenção, a evolução, digamos assim, da manutenção, ela começou, né, com a manutenção corretiva, e nos Estados Unidos começou, né, com a melhoria, digamos assim, dos equipamentos, começou-se a pensar, né, numa maneira mais eficaz do que esperar quebrar. Então daí vem a manutenção preventiva, né, que foi introduzida no Japão em 1950, logo depois da guerra, né, com o objetivo aí de reconstrução lá do Japão. E deu certo, né, que o Japão hoje em dia é uma das principais potências aí em termos produtivos, né? Já em 1951, o Toa Neuro Kogyo, não sei se eu falei corretamente, né? Ele foi o primeiro a mostrar resultados eficientes com manutenção preventiva, né? Então, a partir da manutenção preventiva já se obteve um ganho significativo, né? Então, a partir daí, né, lá na década de 60, de 1960, começou-se o reconhecimento por parte das empresas, de fato, da importância da manutenibilidade dos equipamentos e da confiabilidade, né, que são hoje palavras bastante usadas, né, no dia a dia de quem trabalha na manutenção, principalmente a confiabilidade, né. E lá por volta de 1970 surgiu, né, a TPM no Japão, como eu disse, né, as técnicas de qualidade usadas para a manutenção. Na época, o que se tinha? Né? Você tinha um avanço da automação industrial e na gestão de qualidade, aumento da concorrência empresarial, né, o emprego do sistema just-in-time, né, que é aquele que quer o equipamento ou o produto na hora que você precisa, na quantidade que você precisa. O aumento da consciência ambiental em relação à conservação da energia também, dificuldade de mão de obra para trabalhos mais pesados, mais sujos, né? Então, esses tipos de trabalhos mais difíceis começou a ter dificuldade de achar pessoas para fazer eles, né? E aí começou a buscar-se, né, melhoria nesses sistemas. O aumento da gestão participativa aí, das pessoas de produção começaram a se envolver mais, né? E aí, juntando isso, foram os fatores que mais contribuíram aí para a origem da TPM, né? E o objetivo, como em todos os tipos de manutenção que foram surgindo, aumentar, né, a vida útil, o ciclo de vida útil do equipamento, reduzindo o custo e, consequentemente, aumentando o lucro das empresas, né? Se você produzir a mesma coisa custando menos, você sobra mais, né, no final do mês. Essa é a ideia, né? Inicialmente se falava, né, dos 5 pilares da TPM. Então surgiu com 5 pilares. O primeiro deles, a eficiência, buscando sempre eficiência. O autorreparo, né? Então o operador passou a incorporar a responsabilidade de fazer as primeiras manutenções, digamos assim, do equipamento. O planejamento, treinamento, né? Então antes do operador começar a usar, ele tem que ser treinado. Embora, né, a gente vê até os dias de hoje situações onde que a pessoa que está operando não conhece muito bem o equipamento. E o foco no ciclo de vida. Só que hoje em dia se fala, né, em 8 pilares da TPM, né? A eficiência passou a ser chamada de melhoria individualizada,
O auto-reparo hoje em dia é chamado de manutenção autônoma, né, que é esse que eu comentei do operador. O planejamento, né, como manutenção planejada. O treinamento como educação e treinamento, né? Se você for procurar pelos pilares do TPM, vai ser dessa forma provavelmente que você vai achar. Ciclo de vida passado para o controle inicial, a manutenção de qualidade, aí ou seja, esses eram os 5 que eu tinha e aí passou, né, a acrescentar mais 3, né, que é a manutenção de qualidade. Então não basta só fazer a manutenção, ela tem que ser feita de maneira o mais rápido possível, mas não só adianta você fazer rápido, mas tem que fazer rápido e tem que ser de boa qualidade, né? Essa manutenção tem que funcionar. Eu já vi casos que a empresa fez manutenção muito rápida e deu pau rapidinho depois por conta disso, né? O chamado TPM Office, né, que é relacionado à parte administrativa, né, então aplicar os conceitos também na parte administrativa, e o TPM Eco, que está relacionada com a parte de segurança, saúde e meio ambiente, né? Então hoje são esses 8 pilares que são tratados, digamos assim, pela TPM. E quais são os objetivos? O objetivo global é a melhoria da estrutura da empresa, pensando nos materiais, né? Materiais, quando eu falo materiais, eu estou falando de máquina, equipamento, ferramenta, matéria-prima. Ou seja, se eu usar menos recurso e conseguir fazer a mesma coisa ou mais, né? Então eu vou estar sendo mais eficiente, consequentemente eu aumento o lucro da empresa. E em relação aos aspectos humanos, né? Onde eu tenho o aprimoramento das capacidades das pessoas, habilidades e atitudes, né? Existe aquele ditado que diz: se você acha caro pagar, né, para alguém que sabe fazer o assunto, né, experimente a ignorância, né? Então tem pessoas que têm, existe dois profissionais, vamos dar um exemplo, o pedreiro, né, um cara muito bom que cobra caro e um cara mais ou menos que cobra barato. Aí você contrata o baratinho, você tem que depois contratar o cara bom para consertar, né? Então fica mais caro ainda o seu problema. Quem nunca, né, passou por esse tipo de problema? E para se obter, né, as melhorias desejadas, existem alguns passos, né? Então, capacitar os operadores para que eles possam fazer a manutenção de forma voluntária. Então, ou seja, se ele está ouvindo um ruído que não é normal, né, ele já vai colocar um óleo, por exemplo, né? Então, é claro que o operador ele não vai ser o cara que vai desmontar a máquina totalmente, mas os primeiros reparos, e muitas vezes são pequenas coisas, o operador pode fazer. Capacitar, né, aí sim, os mantenedores, que são o pessoal de manutenção propriamente dito, para fazer várias coisas. Então o cara da mecânica, às vezes ele faz alguma coisa de elétrica e assim por diante, né? Tem empresas que é separado, mas pode acontecer. Capacitar o pessoal de engenharia para projetar equipamentos que requeram o mínimo de manutenção possível, né? Então eu falo até de equipamento descartável, né? Se ele rodar até o fim da vida útil sem manutenção, melhor ainda, né? Incentivar os estudos e sugestões para a modificação dos equipamentos existentes, a fim de melhorar o seu rendimento. Isso está relacionado diretamente com o estudo de causa-raiz, né? Então, o estudo de causa-raiz, eu não sei exatamente em qual teoria, se é na TPM ou se é na manutenção centrada em confiabilidade que ele vem, né? Ou na manutenção proativa, né? Mas, enfim, esse tipo de trabalho é sempre executado, né? As melhorias deve-se também observar, né? Aplicar, né, o programa dos 8S, né, que vem lá do japonês, né, o Seiri, que é a organização, né, eliminar o que é supérfluo, o Seiton, que é a arrumação, né, manter tudo arrumado em ordem. Isso aqui é as mesmas coisas de qualidade. Se você, né, já se envolveu com qualidade, você vai ter ouvido falar disso também. O Seiso, que é relacionado à limpeza, né, implica também limpar, mas e de preferência nem sujar, né? Se não sujar, melhor ainda. O Seiketsu, né? Não sei se estou falando certo, que é a padronização, né? Que seria arrumar de maneira sempre do mesmo jeito. O Seisuke, que seria a disciplina, né? Então implica na autodisciplina de fazer espontaneamente as coisas, né? O Shido, que é treinar, implica a busca constante de capacitação das pessoas. O Seiso, que é eliminar as perdas, né? Se eu reduzir as perdas, eu também melhoro a minha eficiência. E o Shikaru Yaro, que seria realizar com determinação e união. Muitas vezes a pessoa, essa máquina é minha, o problema é do outro, né? E a TPM ela visa integrar melhor as pessoas do que deixar cada um por si, Deus para todos, né? Eu busco, né? Eu acabei de falar de perdas, né? Quais são as perdas, né? A gente pode tratar com 6 grandes perdas, né? Quais são essas 6 grandes perdas? Eu tenho a perda por quebra, né? O equipamento
parou, eu perco a produção. Eu tenho perdas por demora na troca da ferramenta, né? Então tem casos que eu já vi quando eu fazia estágio ainda, a produção era tão baixa, né, na ocasião lá, que o operador levava mais tempo programando a máquina, ajustando a máquina, do que rodando a máquina propriamente dito na produção, né? Então você tinha a perda por setup, digamos assim, né? A perdas por operação em vazio, né? Ou seja, ela não está operando, né? O equipamento fica parado. Perdas por redução de velocidade em relação ao padrão normal, então às vezes acontece de você ter que, vamos dizer, com uma máquina de usinagem, aí você não está com a ferramenta lá de desbaste, não está tão afiada assim. Então, para que eu tenha acabamento adequado, eu tenho que reduzir a velocidade. Então, eu vou demorar mais tempo para produzir. Então, eu estou tendo uma perda por redução de velocidade. Há perdas por defeitos de produção. Então, eu produzir errado, eu vou perder o material, né? Então, isso é muito ruim. Se eu conseguir eliminar, existem né, sistemas de qualidades que buscam o defeito zero, né, ou a perda zero, que é bastante difícil, né, em função dos processos, mas isso é o desejável. E por fim, né, o que seria a sexta, a perda por queda do rendimento. Então a máquina está acostumada a fazer 10 peças por hora, começou a fazer 9, começou a fazer 8, isso é uma perda, ou seria um exemplo, né, de perda por rendimento. E eu tenho que pensar também, né, que eu falei lá da quebra zero, né, ou da perda zero, né, da defeito zero. E como é que eu consigo, né, esse defeito zero? Né? Existem 5 medidas que podem ser adotadas para que se obtenha, né, a quebra zero. Uma seria a estruturação das condições básicas, a obediência às condições de uso, a regeneração do envelhecimento. Então, o equipamento ficou velho, eu faço ações para que ele volte à condição de novo. Sanar as falhas de projeto, né, que seria o exemplo da terotecnologia que nós falamos. Então, o equipamento ele é projetado e às vezes não se prevê tudo que pode acontecer. Acontece um determinado problema, eu volto, né, para a questão de projeto e corrijo aquela falha para que os próximos equipamentos semelhantes não venham cair no mesmo problema. E acredite, isso acontece muito, né? A gente vê, acontece um problema, a gente fala, esse problema é assim, passa um pouquinho, volta a acontecer de novo, passa de novo, volta, quer dizer, embora exista na teoria, se fale, TPM, o que acontece de repetição de problema é muito grande, né? Então a gente vê isso acontecendo bastante vezes. E incrementar a capacidade técnica, né? Então, como eu disse agora há pouco, né, quem vai executar a tarefa, eu tive um problema uma vez num cliente porque a pessoa montou o selo, existe a peça, ela era simétrica, né? Então eu conseguia virar. Só que de um lado tinha uns furos para colocar parafuso, né? E a montagem foi feita de que o furo ficou para o outro lado. Né? Por quê? Porque a pessoa que fez a montagem não era uma pessoa tão treinada assim. Né? E deu um puta de um problemão no cliente, né? Foi problemas de reuniões e tudo mais, até com gerência, por causa que a pessoa que fez a montagem do selo mecânico não era tão capacitada assim. Né? E aí a gente teve problema no cliente. E com relação à quebra zero, eu tenho dois tipos, né? Eu tenho falhas que são visíveis, né? Quebrou a correia, por exemplo, né? Então aí parou de funcionar porque a correia arrebentou. Existem, né, que são a grande quantidade, a maior parte, né, delas, as falhas invisíveis. Por isso que é importante o tal do estudo de causa raiz, né? Então, por exemplo, né, se eu tenho que foi o que já aconteceu comigo uma vez, né? Eu tinha um caso que o selo quebrava. Aí, tá tendo vazamento do selo mecânico, o selo é ruim. E aí, quando a gente foi verificar, o selo de fato quebrava. Mas por que o selo quebrava? Era uma bomba de vácuo, a gente foi verificar, a bomba de vácuo está cavitando. Por que a bomba de vácuo está cavitando? Ela está cavitando porque a água do anel líquido está com uma temperatura muito alta e próxima da temperatura de vaporização, consequentemente ela vaporiza e cavita. Mas por que está cavitando? Porque o trocador de calor, que reduzia a temperatura, né, para o equipamento, estava com problema e aí a temperatura chegava mais alta. Então qual que é a causa raiz de quebra do selo mecânico?
é o trocador de calor entupido, né? Então é esse sentido que eu falo, né? De buscar a causa raiz, porque senão você trata uma coisa, seria a mesma coisa de você estar com dor de cabeça e você tomar um remédio para dor de cabeça. Mas o que está causando a dor de cabeça, né? Pode ser uma série de coisas e na manutenção seria a mesma coisa. E agora eu quero saber de você, né? O que você achou desse vídeo. Se gostou, compartilha, dê um joinha. E se os nossos vídeos te trazem, né, relevância para você, você pode também nos ajudar sendo membro do canal, né? É bem baratinho, dá uma olhada aí, seja membro, e você vai estar nos ajudando também. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.